Todos ouvindo bem? Tranquilo? Bem, conforme combinamos, vamos agora para a síntese. Carlos está com dificuldade? Está ouvindo, Carlos? Se alguém tiver com dificuldade, sai da sala e volta no mesmo link, tá ok? E aí dá um reset no sistema e vocês conseguem aí talvez sanar o problema. E normalmente resolve o problema dessa forma. Então vamos lá. Nós fizemos a discussão nos grupos, né? Um grupo com tema maternidade e paternidade, o segundo grupo com tema, né, medicina e a posição dos médicos, e agora os grupos vão fazer aquela síntese, aquilo que conseguiram ali extrair da discussão. Vamos começar com o primeiro grupo, sobre maternidade e paternidade? Sandra, o que vocês definiram? Como que ia ser colocado? 10 minutinhos para cada grupo. Não, eu falei para eles que a gente abordou sobre vários temas, é muito abrangente o Uhum. negócio. Então, para eles se sentirem à vontade de falar sobre aquilo que mais chama atenção, porque é muita coisa, Yolanda, que abrange paternidade e maternidade, né? Tanto missão nossa para com os filhos, dos filhos, como para a gente. É uma via de mão dupla, né? Então, a gente ensina e depois a gente aprende. Hoje em dia é mais ou menos isso, né? E eu falei para eles estarem à vontade para quem quiser falar sobre alguma coisa. Quem é que vai ser o primeiro a falar, abordar o assunto? Alguém gostaria de colocar aquilo que foi discutido no grupo? Sem voluntários? Um de Sandra, cada vez. é, Sandra, você pode colocar, então, caso eles não... Então, nós falamos sobre a questão de, hoje em dia, a gente começou falando sobre a questão de, perguntei se era missão ou o que eles achavam, né? Uhum. Então, foi colocado que sim, é missão, mas que também tem o outro lado, que pode ser resgate. Pode ser que você já veio com aquela pessoa como primo, como irmão, como tio, e acabou não conseguindo amar aquela pessoa do jeito que precisa, e ele acaba vindo como filho, que é para você poder ter o amor puro por ele, ou seja, não é só missão, também pode ser resgate, né, de uma pessoa que fez alguma coisa muito ruim para você em alguma outra vida, ou você fez para ela, e agora vem com a situação de pai e mãe, filho e filha e vice-versa, para ver se a gente consegue aparar as arestas e se amar mutuamente. Na questão da missão, a gente falou sobre hoje em dia muitos pais serem omissos, né? Dão demais para as crianças e acabam esquecendo de conversar, de esclarecer. Eu até cheguei a comentar aqui na minha época, você via pelo menos os pais falando que ia levar a gente na igreja católica, mas ia. Hoje são poucos os pais que você vê que dá uma diretriz sobre alguma religião. Não, eles são livres, quando crescer eles vão opinar. Tudo bem, mas você tem que pelo menos dar um insight, você tem que falar sobre o assunto. Não pode jogar para o universo e esperar que tudo caia de lá de cima. Então, antigamente a gente via as pessoas falando de ir na igreja, hoje a gente não vê isso, sente essa falta, né, de estar falando sobre isso com os filhos. Por outro lado, tem os pais que são mais atentos, que levam, que nem o Rodney estava falando, que o pai vai falar: olha, você tem dois caminhos, por aqui é o certo, aqui é o errado, mas você, se você for por esse, você vai colher isso, por esse você vai colher aquilo, é o seu livre-arbítrio. Tem os pais que orientam, tem os pais que estão mais atentos. Nós falamos também da questão das crianças, que hoje em dia está muito aí em alta, falando muito sobre autismo, né? E assim, a gente comentou que talvez essas crianças estejam assim tão visíveis, que é justamente para chamar a atenção desses pais, tipo, olha, eu tô aqui, eu preciso de vocês, porque os pais estão muito dispersos, querendo só ter, trabalhar, pagar conta, e não tem tempo, então essas crianças acabam vindo,
né? Chamando mais a atenção, que é para os pais poderem dar essa atenção a eles. E tem as crianças também que vêm super inteligentes, que exigem desses pais também uma certa, uma atenção maior, né? Porque eles querem aprender sempre mais e os pais acabam também tendo que acompanhá-los, né? Que mais que a gente falou? Gente, ajuda aí, né? Olá, equipe. Grupo 1, contribuam. Alguém gostaria de complementar? Luzinete? Bom, eu acho assim, hoje também existe muito a necessidade do diálogo, né? O diálogo tem que ser constante. É aquilo do tal do porquê, exige também o aprendizado dos pais, não existe aquela fórmula mágica. Vamos jogar lá no Google e ver como é que se educa um filho, né? Então, eu acho assim, para os dois lados. A criança realmente ela vem de uma maneira diferente, que é a tal da criança do milênio, né? Tudo dela é muito mais rápido. Cabe a nós, pais, avós, tios, tias, também procurar saber como se direcionar, como conversar com aquela criança. Hoje a gente tem criança aí de 3, 4 anos que fazem perguntas de uma criança de 9, né? Então, às vezes você fala, nossa, como a gente comentou, aonde ela ouviu? Não é que ela ouviu, ela já tem as anteninhas, não é são duas, são milhares delas, né? E aí é onde a gente também precisa aprender como lidar com essas crianças de hoje. Então são as duas partes, né? Então é constantemente diálogo, constantemente aprendizado mútuo. Maravilha, muito bom. Realmente o tema é bem complexo, né? Merecia uma noite aí para a gente estar destrinchando. Muito bom. Obrigada, Luzinete, Sandra. O grupo 2, caso o grupo 1 já não tenha algo a acrescentar, o grupo 2 gostaria de fazer algum comentário sobre a questão da maternidade, da paternidade, do que É foi que hoje colocado. também, quando a gente fala da paternidade ou a maternidade, hoje em dia, com a tecnologia, ficou muito no ar, né? Então, hoje em Uhum, dia, os pais meio que terceirizam para o celular, para o tablet, né? sim. Terceirizam para as escolas, né? Para a tia da escola, para qualquer outra pessoa, e acaba deixando de cumprir a sua responsabilidade como pai e, não, como se diz, o compromisso que veio de lá de trás não acordou, não caiu ainda para essa realidade. Uhum, Mas também não existe a fórmula certa, né? Não tem como é que diz, não tem um manual, né? Eu acho que sim. cada um faz conforme ninguém dá aquilo que não tem, né? Às vezes essa educação também que ele passa para o filho, ele nem teve lá atrás, às vezes teve, mas também é tão relapso em algumas coisas que também vai deixando, né? Às vezes é o medo de encarar a realidade, de enfrentar as coisas como são, então vai, como se diz o ditado, empurrando com a barriga. Então existe Sim, muito esse parâmetro aí, né? não E também concordo hoje em com. dia, e também hoje em dia você não pode colocar muito limite para as crianças, que elas estão todas revoltadas, cheias de milindre, né, cheias de direitos, e aí acabam ficando aquele impasse, Não né, é? Não pai, pode filho, nada. né? Aí acaba invertendo os valores, os filhos mandam nos pais, e aí não tem, né? É uma coisa muito ampla para ser discutida, que aí dá para rolar umas 5 horas de bate-papo aí. Dá, principalmente essa condição que você colocou, ninguém dá o que tem, isso é verdade, é válido para tudo. Mas a partir É do momento que verdade. a gente tem consciência que não tem algo, bora correr atrás, gente, bora adquirir, né? São É, condições que é a gente verdade. corre atrás para adquirir. Eu Manda lá. acho que essa questão aí, o grupo, ninguém enfatizou os compromissos antes da reencarnação. Uhum. Seja missão, seja compromisso, o nome que se der, tudo isso está alinhavado ali antes da nossa reencarnação. E esse negócio de dizer que atualmente é diferente, os cambal têm valores que são perenes, são eternos. Eles não mudam, as leis divinas são eternas. Então, isso aí é desculpismo também de pai. Falar, hoje em dia eu não posso dar uma bronca. Dá sim. Meus filhos tinham não só respeito por mim, sempre tiveram muito medo, porque eu sou uma pessoa muito brava, muito austera. E fez efeito. E eles são assim com os filhos deles também, viu? Não Replicam, tem né? essa coisa de passar a mão na cabeça, fingir que não vê. Você tem compromisso, sim.
Esse negócio de falar assim, é missão, missão é um compromisso, é um comprometimento, não é uma coisa, nossa, grandiosa. Não, todos nós temos essa missão. Você veio como pai, como mãe, você tem que desempenhar o melhor possível, meu. Não tem essa de ficar no celular, deixa ali do lado, deixa acontecer. Isso não pode existir. É que A isso gente se tem que perdeu muito, né? usar mais. Isso se perdeu muito, né? As pessoas Se elas estão perdeu deixando muito, né? muito. Infelizmente é uma realidade, né, que a gente vê constante, né? Embora a gente sabe do nosso, né, a gente sabe que tudo isso foi programado, mas por isso que quando volta para lá existem tantas frustrações, né? Porque acaba Exatamente. perde-se, né, essa consciência, né? Desse Isso, é melhor pecar pelo excesso, eu acho, do que pela falta de trabalho, falta de vontade, desânimo, desleixo, né? A gente tem que ter esse comprometimento com a gente mesmo diante da vida, em tudo que a gente assume, né? E a gente Logo não no vem à começo, tona. logo no começo da nossa discussão, o Rodney abordou sim esse assunto de que existe um combinado antes da gente reencarnar. Ele abordou sim esse assunto, ele é que é tanta coisa que a gente acabou não comentando o tema aqui, Cadê o Rodney mas, que não falou isso? mas o Rodney falou. Ah, Ele tá falou sem Fala voz, sim, tá aí, sem voz. combinado. põe ele na Apresentador do banca, meio. põe ele na banca. põe na banca, É, é isso, Carlos. pode falar aí, Rodney. Foi ele É, ajoelhado do meio. Alexandre, quer falar? Então, é bem o que a Ideli comentou, né? Acho que minha mãe conversou bastante com ela antes aí, né? Porque o papo era reto, né? E hoje tem essa conversinha que não pode falar não pro filho. Não pode falar não o quê? Minha mãe, ela aprontava, ela tinha o que na mão, ela tirava e o couro comia e não tinha essa, né? Então, hoje, acho que uma geração após, não sei se devido a mãe também trabalhar fora de casa, né? Trabalha em casa e fora, e o pai trabalhar fora, sei lá, então acaba querendo dar de tudo para o filho para pagar essa ausência, sei lá, talvez explique isso. Mas quando que vinha uma reclamação lá da escola, o couro já comia logo de primeira, né? Hoje, a coitada da professora tem medo vai mãe, pai brigar lá, porque coitadinho do meu filho, não, né? Então, Que o Alexandre antes nem perguntava, né, o que aconteceu. Você já apanhava depois, a depois você sabia o primeira que aconteceu. Só para pode. só para não perder só para não perder o costume. Olha, E muito bom. temos hoje aí que não pode falar não. Você É não que tem escrito. traumatizam, não traumatizam. É isso. É, É o que dizem. Eu estou bem traumatizada. É Eu isso. não quero nem ver o que vai ser dos meus netos. Olha, é um tema que eu estou aqui pensando, né? Merece um dia, porque realmente eu estou lembrando aqui várias condições, é um tema muito importante que remete à responsabilidade e à coragem de assumir o dever. Isso é meu dever, minha responsabilidade, então eu vou seguir do jeito que eu posso, do jeito que eu entendo. Rodney, quer falar, querido? Abriu aí? Não, o Alexandre falou da nossa época, é verdade. Eu acho que eu estava comentando com as meninas, o pessoal do outro grupo. Eu acho que se eu tivesse filho, ia ser tão sargento como minha mãe foi comigo. Não tem essa. Eita, De louco, né? entendi, Então, entendi. igual a Ideli falou, realmente, acho que tem lógica, se a gente for pensar os valores, a lei divina, a gente tem que realmente seguir, né? Claro que a gente tem que ter um pouco mais de equilíbrio, né? Minha mãe batia com espada de São Jorge, atirava o martelinho de bater carne em mim. Essas coisas hoje em dia não acho que, né, tem necessidade. Muito bom. Mas tem que ser firme. Sim, muito bom, gente. Olha, a gente vai estudar aí a respeito do tema, Usa a varinha, não é? usa a É os varinha. avarinhos. É. Uhum.
Por conta do horário, a gente precisa passar para o grupo 2, para o tema lá sobre a medicina e a missão dos médicos. Grupo Ah, 2, tava tão manifestem-se. bom o assunto, agora na hora que Tava, né? começou a esquentar o assunto, gente, aí já vai mudar, né? Quando vai mudar, né? Eu acho tão... Desagradável, né? Nossa, é o que nós discutimos lá discutimos, não, nós conversamos no grupo, né? Quando lá do texto fala da providência divina, né? Uhum, E aí entra a medicina, né? Quando fala, a gente entrou nesse par da providência divina, é tudo que existe hoje. Hoje a minha maior providência divina, quem é? Sou eu matéria, né? Eu uhum, faço parte dessa providência divina, né? Eu tenho como missão, eu, espírito encarnado, cuidar desse meu corpo, né? Cuidar dele, procurar dar a melhor alimentação possível, fazer com que ele funcione da melhor forma possível. E aí eu tenho meu limite, eu vou até aqui, né? Aí depois, quando eu passo desse período, eu até a metade desse caminho, eu já não consigo mais, talvez, cuidar desse corpo por algum momento, por algum motivo, alguma escolha minha ou alguma coisa que vê que tenha que acontecer, né? Como nós não uhum, somos vítimas, aí entra meu sacerdote, né? O médico, né? E quem são esses médicos? Quais os compromissos que eles, né, assumiram, né, perante, né, a providência divina de cuidar desse patrimônio que somos nós, né? Então uhum, existe hoje a gente fala muito desse descaso, né? Existe o interesse, né? A maioria em alguns casos esse interesse da eu sou médico, eu me sinto Deus porque eu tenho o poder de, né? Eu acredito, eu tenho essa ilusão que eu tenho o poder de cuidar da sua vida. Eu posso te ajudar a prolongar ela e a salvar em determinados momentos, né? Existe o descaso e existe o crime também, né? Mas a questão não é essa, né? Que nem a gente estava conversando. Quando eu me comprometo como médico, que eu tenho que fazer, né? O juramento que eu fiz lá no passado, quando eu me formei com esse com esse ser, com essa vida, que é preservar a vida, é cuidar de pessoas, né? É propagar, não propagar, que se diz a palavra correta, quando eu estou, né, aumentando a vida desse ser, né? E isso uhum. muitas vezes não acontece. Foi o caso que Prorrogar. aconteceu lá no texto. Prorrogar, né? E é o que aconteceu lá no texto, né? O médico lá segundo o diálogo, ele não cumpriu com isso. Ele foi ele foi negligente, né? Ele não pensava nele como um médico. Ele pensava nos próprios interesses. Uhum. E é isso que a gente discutiu, né? Os meninos ainda vão complementar mais alguma coisa aí, né? Que a gente conversou. E aí dele também vai, né? Comentar um pouquinho. Passou a bola, passou a bola. A gente tem que colocar a Ideli no meio da roda também. Ela pensou que ela ia escapar. Vamos lá, grupo 2, alguém gostaria de complementar aí o que o Carlos trouxe? Grupo 2 primeiro. Sim, Alexandre? voltando a falar sobre os médicos, né? Só um Eu, minutinho, Alexandre, então. Vai, Fábio. Pode ir. ok. Eu anotei um trecho aqui que eu achei muito importante nesse Uhum, capítulo. Ele conta para a gente onde existir uma falta, pode haver muitas perturbações. uhum, Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Então, assim, é como estamos conversando, né? O médico, a partir do momento que ele faz um juramento, é claro, ele tem a sua consciência do que é certo e errado. Então, a partir desse momento, ele tem que não só colocar uma capa branca, um jaleco branco, para se dizer como um médico, uma posição, um status, como foi falado, mas sim ele tem que ter em mente a prioridade sempre da vida, né? uhum. Como os recursos que cabem a ele, no lugar onde ele se encontra, as condições, ele tem que fazer o possível para estar salvando essa vida, né? Porque senão é precipício, né? É a negligência, às vezes a falta de ética, de moral também do Uhum, uhum. profissional acaba prejudicando não só uma vida, mas famílias também, né? Que Sim, envolvem sim, a verdade. pessoa que está ali necessitada. Eu Uhum. entendo por esse lado, assim. Muito bom, obrigada, Fábio. Alexandre, quer complementar? Então, né, até antes de falar do médico, né, de falarmos de nós, da nossa saúde, então, muitas vezes aí, né,
pelos nossos excessos, né, de comida, de bebida, nossos excessos aí de estresse, né, onde muitas vezes queremos abraçar o mundo, salvar a humanidade, né, proteger ao máximo a nossa família. Então, muitas vezes a gente acaba até atropelando isso daí, acaba infartando, né, ou tendo outros problemas. E aí vamos, né, atrás do quê? Dos médicos, né? Vamos pedir esse auxílio aí aos sacerdotes aí, e que se confundem também com muitas outras profissões, né? Muitos outros profissionais que também, eu acredito, mas principalmente o médico, que lá na reencarnação, antes, né, na hora de assinar os contratos, né, o que nós vamos fazer nesse mundo, aí vamos fazer ou deixar de fazer, né? Tudo bonitinho, ó, vamos fazer certinho, vamos fazer isso. Aí vem aqui e tal, já está encaminhado, né? Na faculdade, depois tem um juramento, aquele negócio todo. Só que, como também em outras profissões, muitas vezes no caminho, o médico lá acaba, né, preferindo lá a passagem mais fácil, né? Tem as vantagens e tal. Porque não é brincadeira, né? Esses plantões, virar inúmeros plantões de um hospital, correr para o outro e tal. Então, é complicado. E então a pessoa tem que estar muito focada, né, para atender aí os seus compromissos, porque para desvirtuar é bem fácil. Sim, muito bom. Isso aí. Maravilha, obrigada, muito bom. E Deli, É a passaram a bola, maravilha, hein? né? O Carlos É a, convocou mar... você, Deli. Oi, Carlos. é a maravilha, né? Para A poder, né? maravilha, a maravilha. Ter isso como objetivo principal. É o que Uhum, eu acho. muito bom, concordo. E Deli? A exposição deles foi muito boa, né? A participação deles todos. Estou assim muito contente. E é o que o Carlos falou, né? Essa técnica assim, ela disponibiliza espaço para todo mundo expor mais suas ideias. Fica um trabalho bem interessante, né? Sim, Então sim. eu acho que nós abordamos tudo, sim, né? Sobre essa também dificuldade de qualquer um de nós que vier com esse compromisso diante de uma profissão tão séria quanto é a do médico, cuidar da saúde é uma coisa muito séria, porque aí no texto ainda fala, a saúde é um patrimônio divino. Quer dizer, essa vida que nós temos, ninguém pode restituir, só Deus. Mas nos cabe cuidar desse corpo, e o médico é essa pessoa especializada nisso. Gente, que coisa fantástica, né? Ele, às vezes, até quando ele é muito vaidoso, ele se confunde com Deus, porque realmente ele está ali pertinho, né? Ele não consegue criar vida, mas ele consegue até prorrogar, conforme o Carlos falou, né? Dar uns conselhos bons, às vezes nem ele segue, mas dá uns conselhos É bons para a verdade. gente manter essa saúde, manter essa vida melhor, uma qualidade de vida melhor. E a Yolanda colocou bem que uma amiga dela toda vez ora antes de ir ao médico. Eu aconselho isso, inclusive no curso de gestantes, eu falo, meninas, assim, um momento difícil que vocês vão passar, mas peçam a Deus que ilumine na hora a mão desse médico. Às vezes o médico nem é tão bom, mas naquele momento ele vai ser orientado, ele vai ser guiado, ele vai dar o melhor que ele sabe. E sabe muita coisa boa, porque ele passou muitos anos estudando. Mas também não é fácil, gente, em qualquer missão que a gente assumir diante da encarnação, a gente precisa estar sempre muito atento, muito focado, sintonizado com o bem, porque para a gente cair fora em algum momento da vida é a coisa mais fácil. Então é melhor não julgar. E antes de ir ao médico, vamos rezar, né? Para ter certeza Exatamente. que ele vai estar num bom momento. A síntese com relação a isso, orem antes de ir ao médico, Isso não é? Orem. mesmo. Muito bom. Muito bom. Para esse tema, nós temos. Oi, Alexandre, pode falar. Só para encerrar aí o meu comentário, inclusive que me veio agora, né? Vários profissionais, muitas vezes até mudam de profissão, né? Então, particularmente, eu conheço o dentista que deixou a profissão, o
O advogado deixou, e vários outros, o policial deixou a profissão para fazer outra. O médico é bem difícil, né? No hall de conhecidos de vocês, pensem aí, é bem difícil saber quando que um médico deixou a profissão dele para ir fazer outra coisa. Uhum. Pensem aí, né? Então, o negócio é bem especial mesmo essa profissão, né? É uma reflexão. Muito bom, muito bom. Gente, grupo 1, vocês podem complementar se quiserem trazer alguma reflexão sobre esse tema. Temos um minutinho. A missão do médico, a medicina. Tudo bem? Nada a Tudo bem. acrescentar? Muito bom. Devido ao nosso horário, então, estamos ali apertadinhos, mas que bom que deu tudo certo. Realmente eu gosto muito dessa forma, desse formato. A gente fez uma experiência em dezembro e quisemos, né, colocar isso de novo por vários motivos. E vamos refletir mais de trazer dessa forma, de repente, sempre que possível, né, a gente vai aplicar sim, porque a gente entende que auxilia bastante. Muito bom. E dessa Mas desse forma, jeito é muito bom, viu, Yolanda? muito bom, né? Muito Eu bom. gosto, porque Eu, aí cada um consegue expor suas ideias, né, sim, falar, né, sim, né, eu também que gosto. aqui não existe o certo e o errado, estamos todos aprendendo, né? Então a gente Exatamente, acaba, né, ficando até mais à exatamente. vontade. Maravilha. Está registradíssimo, gente. Não se preocupem. Muito bom. Inspirados, então, né, com esse envolvimento, essa dinâmica, falamos todos, isso foi gostoso. Adoro quando todo mundo fala, isso é muito bom. Alguém se sente aí à vontade, confortável para fazer uma prece para o nosso encerramento? Eu tenho uma Eu amiga que posso gosta. fazer. Ai, que bom, temos dois aqui Ah, indicando. então pode deixar para o próximo, eu passo. Ah, por que que eu Porque falei que tinha dois? quando eu reencarnei, eu pensei que eu ia vir para uma colônia de férias, mas não foi isso. Tá bom, então vamos passar para o Fábio, mas Carlos, você está na lista, tá? Eu fico para a próxima. Isso, por favor. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo, muito gostoso. Fábio, por favor, pode fazer a prece para nós. Ok? Vamos agradecendo por mais esse encontro, com a permissão do nosso Mestre Jesus, e agradecido também por mais uma noite de aprendizado do livro. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos a todos aqueles que nos tenhamos ofendido. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livrai-nos, ó Senhor, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí reforço, né, o recado que nós vamos abrir um novo estudo sobre o livro dos médiuns. E aí eu lembrei Os alguém dos espíritos. espíritos. Nossa, o livro dos médiuns é para quem estuda a mediunidade, gente. Tem o livro dos médiuns também. O que nós vamos estudar é o livro dos espíritos, é o livro que iniciou, foi ali a origem da nossa doutrina. E fizeram um comentário aí sobre os contratos que a gente assina, né? Acho que foi o Alexandre que comentou. A gente assina os contratos lá, né? No plano reencarnatório. O livro dos Espíritos traz todas essas informações, esses questionamentos e as informações para a gente tirar dúvidas. Esse é um tema diante daquele rol todo de questões ali. Então, a quem tiver disponibilidade, a quem se interessar, eu vou mandar, né, nós vamos colocar no grupo as informações e que possam aproveitar aí essa nova oportunidade. Beijo grande para todos, foi um prazer Tem enorme. uma E, pergunta. Rodney, diga, Rodney. Deixa eu falar um negócio. Vai começar quando? O livro dos Espíritos vai ser em É, fevereiro, não temos a data ainda, e vai intercalar. Esse nosso estudo aqui é tá, quinzenal, o livro dos Espíritos também vai ser quinzenal. Então, nós vamos tá. ter uma terça, os Mensageiros, a outra terça, livro dos Espíritos. A pergunta é, se eu não conseguir, por exemplo, não consegui participar de 2 aulas
e eu posso, de repente, um meio da terceira aula, vai na terceira aula, eu não participei nem da primeira nem da segunda. Eu Não, posso entrar? tranquilo, porque inclusive nós não vamos gravar diferente. Deixa eu interromper aqui, dar uma boa noite, interromper, que eu esqueci, mas